Bem-vindo ao Encanto Geográfico. Vamos aprender nos próximos vídeos os encantos e a importância do continente africano. África, o continente que o mundo ainda está aprendendo a conhecer. A África é o maior palco da história humana, palco de civilizações milenares, de riquezas naturais imensas, de lutas pela liberdade e de culturas que moldaram o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Ao longo deste trimestre, vamos estudar a África em 4 grandes blocos: sua história colonial e o processo de independência, sua natureza como o relevo, rios, climas e vegetação, sua economia e sociedade. E por fim, vamos mergulhar em 3 das maiores potências do continente atualmente: África do Sul, Egito e Nigéria. Nossa jornada começa pela história. No final do século XIX, as grandes potências europeias se reuniram em Berlim e literalmente dividiram o continente africano entre si. Isso mesmo, os europeus foram quem traçaram as fronteiras e ignoraram completamente os reinos, as etnias e as culturas que já existiam há séculos no continente. Esse processo, chamado de neocolonialismo, deixou marcas que existem até hoje. A partir dos anos 1950, os povos africanos lutaram pela independência. Mas as fronteiras herdadas do colonialismo criaram países multiétnicos sem nenhuma identidade em comum, gerando conflitos como o genocídio em Ruanda e a crise em Darfur, no Sudão. Atualmente o continente africano possui 54 países. Em 2002, os países africanos criaram a União Africana, buscando integração e soluções conjuntas para os desafios do continente. A natureza africana é de tirar o fôlego. O continente abriga o maior deserto quente do mundo, o Saara, as savanas que sustentam a maior megafauna do planeta, a floresta equatorial do Congo, o rio Nilo, berço de uma das maiores civilizações da história, e o Rift Valley, um imenso sistema de falhas geológicas onde a própria placa africana está se dividindo em 2. Estudaremos também um dos maiores desafios ambientais do continente: a desertificação do Sahel, a faixa semiárida que margeia o sul do Saara. O avanço do deserto sobre terras férteis ameaça a segurança alimentar de milhões de pessoas e provoca êxodo rural e conflitos. Entender como natureza e sociedade se relacionam é fundamental para compreender a África contemporânea. A África possui algumas das maiores reservas minerais do planeta: ouro, diamantes, platina, petróleo, cobre. Mas essa riqueza, historicamente, beneficiou muito mais empresas estrangeiras do que as populações locais. A maioria dos países africanos ainda exporta matérias-primas e importa produtos industrializados, um padrão herdado do colonialismo. Veremos também a urbanização acelerada de cidades como Lagos e Kinshasa, que estão entre as que mais crescem no mundo. E a crescente influência da China no continente, que financia infraestrutura em troca de acesso a recursos naturais estratégicos. A África está em transformação, e entender essa dinâmica é essencial para compreender o mundo do século XXI. No último capítulo da unidade, vamos mergulhar em 3 países que são verdadeiras janelas para entender o continente. Na África do Sul, estudaremos o apartheid, a política oficial de segregação racial que separou brancos e negros por décadas, e a luta histórica de Nelson Mandela por uma sociedade igualitária. No Egito, conheceremos como uma civilização de 7.000 anos convive com os desafios do presente, incluindo a disputa pelas águas do Nilo com a Etiópia. E na Nigéria, o país mais populoso do continente, vamos entender a complexidade de mais de 250 etnias convivendo no mesmo território, a importância do petróleo, e a surpreendente indústria cinematográfica do Nollywood, que é a 2ª maior do mundo. Chegamos ao fim desta introdução ao continente africano, e o que vamos estudar nos próximos vídeos. Conto com sua participação e atenção. Deixe nos comentários suas dúvidas ou perguntas para que a gente possa enriquecer ainda mais nosso conhecimento. Faça sua inscrição, a gente se vê no próximo vídeo.